Doutora Ida, boa tarde, tudo bem? Que bom estar aqui, é uma alegria imensa estar na Embrapa Cerrados, voltar à minha casa, né? Onde aqui eu fiz meu trabalho de conclusão de curso. Muito obrigada por ter nos atendido. E a gente veio hoje, assim, doutora Ida, já antes da senhora falar as suas primeiras palavras, por necessidade, né? De a gente continuar incentivando, fazer as bioanálises. Nós, lá no laboratório, estamos assim, muito felizes com os resultados, com os feedbacks dos clientes. E aí a gente quer saber, para iniciar, o que são, para que são, por que fazer e onde fazer. Oi, gente, boa tarde, Laércia. É um prazer estar aqui com todo mundo, tirando essas dúvidas, né? Então, a bioanálise é esse exame de sangue do solo. Essa nova visão do solo que vai além só daquela questão de excesso e falta de nutrientes. Claro que a parte química é fundamental, mas não é tudo. Então, hoje, através da bioanálise, desse exame de sangue do solo, a gente consegue dizer para o agricultor se o solo dele está saudável, está doente, está adoecendo ou está em recuperação. As 4 condições de saúde do solo. E a gente sabe que o solo é o grande trabalhador das nossas lavouras. Como todo trabalhador, todo bom trabalhador, o bom trabalhador é muito mais produtivo se ele está saudável. Não adianta nada você ter um grande trabalhador se ele está doente, né? Então, a mesma coisa os nossos solos nas nossas lavouras. Hoje a gente já tem dados muito robustos de pesquisa mostrando que os solos saudáveis chegam a produzir 11 sacos de soja a mais por hectare do que os solos doentes ou em adoecimento. Então, imagina. E esse tipo de informação da condição de saúde do solo passa desapercebido quando você só analisa a parte química. Porque muitas vezes, isso é pesquisa também tem mostrado para a gente, que a gente tem solos doentes, mas numa condição química excelente. Quer dizer, o solo pode estar muito bom quimicamente, mas ele está adoecido. E não é a química que vai limitar. Nesse caso, o que vai limitar é realmente essa condição de saúde do solo. Que ele, doente ou em adoecimento, não vai conseguir produzir tão bem como se ele estivesse saudável. 11 sacos de soja a mais por hectare, em média, só na soja. Uhum. O que é a bioanálise? Então, a bioanálise, esse exame de sangue do solo, consiste na determinação de 2 enzimas. A beta-glicosidase, que é do ciclo do carbono, e a iosfatase, que é do ciclo do enxofre. Então, essas enzimas funcionam como marcadores de saúde do solo. Solos com alta atividade enzimática são solos mais produtivos, que armazenam mais água, sequestram mais carbono, emitem menos gases de efeito estufa, fazem melhor ciclagem de nutrientes, se desintoxicam mais rapidamente, então a biorremediação de pesticidas eles são muito mais eficientes. Então, isso aí, esse que é o bacana dessas enzimas, elas são marcadores da saúde do solo. Onde fazer, doutora? Então, a Embrapa tem um programa de capacitação, uma parceria público-privada, onde a gente capacita vários laboratórios comerciais. Então, hoje nós temos uma rede Embrapa de BioAS, com laboratórios que a gente capacitou, que a gente treinou. E esses laboratórios têm acesso a uma plataforma web, que é a plataforma MIQS, Módulo de Interpretação da Qualidade do Solo, que faz a interpretação dos resultados de atividade enzimática e também calcula os índices de qualidade de solo e também a pontuação das funções suprimento, ciclagem e armazenamento de nutrientes. Então, hoje em dia, gente, a análise de solo já evoluiu, não é só fósforo, potássio, cálcio, magnésio, não. Hoje, com a bioanálise, você consegue saber como é que está a capacidade do seu solo ciclar, armazenar e suprir nutrientes. Essa parceria público-privada da Embrapa com os laboratórios comerciais de análise de solo é única no mundo. Hoje nós já temos 33 laboratórios na rede, o Solicia é um desses laboratórios. São laboratórios que a gente faz questão assim, de capacitar com excelência para fazer essas análises para vocês. Não adianta nada você fazer seu exame de sangue num laboratório que não seja tão bom, né? Quando você vai fazer seu exame de sangue, você quer um laboratório bom, você tem que ter confiança naquele resultado. E outra coisa muito importante também com relação a esses laboratórios é que só eles têm acesso a essa plataforma web de interpretação dos resultados de atividade enzimática. Então não adianta nada você fazer seu exame de sangue e pegar lá o resultado de colesterol, 90. Ah, mas o que isso quer dizer? Esse está bom, está baixo, está alto? Então, quando os laboratórios passam a acessar essa plataforma web, o MIQS, né, um módulo de interpretação da qualidade do solo, a gente interpreta esses valores. Então, a pessoa pega um laudo já da bioanálise, né? Vou mostrar um laudo aqui, com toda a interpretação, seguindo um esquema de cores. Quanto mais próximo do verde, melhor. Quanto mais próximo do vermelho, pior. Então, simples assim. Excelente. Doutora Ieda, e em relação a quando o cliente ele decide por fazer a bioanálise, né, escolheu o laboratório que é credenciado, isso é muito importante. Vários laboratórios estão oferecendo a bioanálise, mas eles não vão ter acesso à interpretação dos dados para chegar a essa conclusão. Então, os resultados ficam inconclusivos e soltos, né?
Após receber esse resultado, o que é mais importante ele olhar primeiramente? Nós vamos, porque essa é uma grande importância, é o que a gente vê. Essa introdução é só para entender mesmo o que é, mas a nossa necessidade hoje, a gente vê dos nossos clientes, entender esse resultado, né? Nós temos aqui um resultado lá de Iaciara, Goiás, um resultado de um cliente que faz a palhada, né? E produz soja nessa área. E uma área que tem muito nematóide. E aí ele fez as bioanálises também. Quando ele olha esse resultado, doutora Ieda, o que ele deve, de cara, começar a buscar, a entender, a concluir, para ele utilizar de uma forma prática para tomar decisões? Então, antes da gente chegar aqui no laudo da bioanálise, gente, como é uma tecnologia nova, a gente tem que entender. Não dá para você usar uma tecnologia se você entender o que aquela tecnologia está te ofertando. Então, esse aqui é um folder, chama-se Tecnologia BioAS, Padrões de Laudo e Suas Interpretações. Está disponível na homepage da BioAS, então todo mundo tem acesso, basta digitar na internet BioAS Embrapa. Então aqui, nesse folder, a gente explica exatamente como que a gente chegou até essa tecnologia. Então, o que é o modelo conceitual dos índices de qualidade de solo da BioAS, como que a gente calcula a pontuação das funções suprimento, ciclagem e armazenamento de nutrientes, e principalmente a gente explica como que você vai avaliar a condição de saúde do solo com base nesse laudo. Então, para definir a condição de saúde do solo, basicamente a gente vai analisar as funções de ciclagem, que é a função das enzimas, e a função de armazenamento, que é a função da matéria orgânica. Quando as duas pontuam alto, solo saudável. Quando as duas pontuam baixo, solo doente. Quando elas estão aqui nesse estágio, as duas estão amarelinhas, quer dizer que a gente ainda não tem uma ideia de onde que o solo está indo, mas de qualquer forma ele não está nem saudável nem doente, ele está ali no estágio intermediário, né? Sim. E aí o legal é que quando essas funções, quando as enzimas pontuam baixo e a matéria orgânica pontua alto, solo adoecendo. E o contrário, quando a matéria orgânica está baixa e a enzima está alta, o solo em recuperação. Gente, é dessa forma. É um modelo de 4 quadrantes, baseado nas enzimas e na matéria orgânica, e a gente verifica isso nos nossos laudos da BioAS. São 4 padrões que ocorrem na natureza. Esses padrões, alta enzima, alta matéria orgânica, baixa enzima, alta matéria orgânica, baixa enzima, baixa matéria orgânica e baixa matéria orgânica, alta enzima, ocorrem na natureza e é isso que aparece aqui no laudo da bioanálise. Então, olha, esse laudo aqui, a gente vê, com base na pontuação, suprimentos de nutrientes, que é o que a gente tinha até então na nossa análise química do solo. O solo está excelente, todo ele pontuando no verde, né? Mas quando a gente chega aqui na função armazenamento, que é a matéria orgânica, também o solo está legal. Quando a gente chega aqui na parte das enzimas, a gente vê que em vários talhões, provavelmente devido a essa presença do nematóide, o solo já está começando a adoecer. Então, isso aqui serve de indicação. Porque, por exemplo, o remédio que você vai dar para um solo que está começando a adoecer é completamente diferente do remédio que você vai dar para um solo que está doente. Nenhuma pessoa, uma pessoa quando está começando a ficar gripada, é muito diferente de quando ela já está com pneumonia. O remédio para uma gripe leve é muito mais fácil que um remédio para pneumonia. Então, nesse caso aqui, já liga um pisca-alerta, entendeu? Eu tenho que adotar práticas de manejo que não vão deixar o meu solo ficar doente, ele está adoecendo. Então, o que tem que ser feito para melhorar a saúde desse solo? Então, é isso que o laudo da bioanálise está dizendo. Ela serve para todo o Brasil? Olha, hoje ela está calibrada para as áreas do bioma cerrado e para as áreas do Paraná, para as culturas anuais. Mas, depois de 3 anos de lançamento da tecnologia, hoje com um banco de dados que nós já estamos beirando aí 35 mil amostras de solo em todo o Brasil, a gente já pode dizer com muita confiança que, embora ela tenha sido calibrada só para as culturas anuais, no Cerrado e no Paraná, incrivelmente, esses algoritmos estão funcionando muito bem para as outras culturas. Então, por exemplo, muita gente mandando amostra de áreas de cana, café, palma, eucalipto, banana, e esses algoritmos das culturas anuais estão funcionando bem. E a gente sabe que estão funcionando bem porque eles conseguem detectar nessas diferentes culturas e até mesmo em diferentes regiões, Nordeste, os estados do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, os algoritmos conseguem detectar quando o solo está saudável, doente, adoecendo em recuperação. Então isso é muito legal, né? Então assim, mais a boa notícia, né, é que até o final do ano a gente está lançando os algoritmos otimizados, específicos para cana, café, eucalipto e pastagens. Olha que interessante, pessoal. Então está liberado para fazer para todas as culturas, tendo entendimento
que vai ser o algoritmo está calibrado para as culturas anuais, mas que aqui a doutora Ieda me mostrou ali alguns exemplos que ela está realmente interpretando para todas as culturas, conseguindo demonstrar a realidade do solo. Então, muito interessante, a gente só não pode esquecer da profundidade sempre, né? E que nós estamos falando sobre grid, porque nós temos algum problema, doutora Ieda, do cliente às vezes não querer fazer análise, porque ele paga para coleta e o pessoal das coletas acham muito difícil, dificultoso coletar de 0 a 10, que não vamos mudar isso, né, doutora? Gente, a camada diagnóstica da bioanálise é 0 a 10 centímetros. Não pode ser 0 a 20, porque quando você faz 0 a 20, os efeitos ficam muito diluídos, então você não consegue perceber essas nuances, saudável, adoecendo, doente ou em recuperação. Então, camada diagnóstica para BioAS é 0 a 10, porque é a camada mais impactada pelas plantas. E são as plantas que, por causa da fotossíntese, fazem a conexão do céu com a terra. Então, elas que modulam todo o funcionamento do solo. Então, se o meu solo está bem em 0 a 10, isso aí, com certeza, ao longo do tempo, vai se reverberar, vai se irradiar para todo o perfil do solo. Se o meu solo já não está bom em 0 a 10, com certeza lá embaixo ele também não vai estar bom, entendeu? Uhum. Então, por isso que é muito importante entender esse conceito da camada diagnóstica. E outra coisa, você falou, né, das áreas de agricultura de precisão, né? A BioAS, gente, não é que nem a análise de química, que você talvez na agricultura de precisão você precisa saber da taxa variável para aplicar os fertilizantes e tal. A BioAS você pode fazer ela por zonas de manejo. Então, assim, esse talhão aqui da minha propriedade, onde eu usei a braquiária, ou esse aqui onde eu não usei, esse aqui onde eu estou fazendo soja algodão, esse aqui onde eu estou fazendo a soja braquiária, você pode definir as zonas de manejo e fazer uma boa amostragem, uma amostragem composta, representativa daquela zona de manejo que você quer avaliar. Não precisa ser necessariamente essa amostragem em grid. Que ótimo, então. Doutora Ieda, a senhora disse aí, a gente vendo um resultado aqui, que depois a gente vai colocar um modelo para eles ouvindo e entendendo o que nós estávamos falando. Nós falou, vai ter um remedinho ou não. Hoje, o que temos no mercado? O cliente pegou esse resultado, né? E o solo dele tá médio para ruim, a gente não sabe se vai evoluir para muito ruim ou se vai evoluir para mais, se vai depender do manejo dele, mas ele sabe que não fez nada e que vai piorar. O que é o remédio? O remédio para você ter solos saudáveis é imitar a nosso grande modelo que está aqui nesse planeta, né? Que é imitar a natureza. Então, uma agricultura que gera solos saudáveis é uma agricultura que imita a natureza. E o que o agricultor tem que fazer para imitar a natureza no seu agroecossistema? Primeira coisa, ter diversidade de plantas. Então, não dá para ser só soja, ou soja milho, ou soja algodão. Você tem que ter diversidade de plantas. Diversidade de plantas é através do uso de plantas de cobertura, rotação de culturas. Então, esse é um primeiro aspecto muito importante. Na natureza, ninguém revolve o solo, então não tem plantio convencional, com aração, com gradagem. Não existe isso, é plantio direto. Na natureza, o solo tem plantas vivas cobrindo ele o ano inteiro. Então, o ideal é a gente ter plantas vivas cobrindo o nosso solo, mesmo na época seca, né? Aqui no Cerrado a gente tem a braquiária, que é plantada depois da soja e do milho, permanece cobrindo o solo, pode ser utilizado como forrageira, né, pelo gado. Então, o ideal é você ter plantas vivas cobrindo o solo na época seca. Ter o solo coberto, né? Então, na natureza também o solo nunca fica exposto ao sol, né? Não fica. E se você puder, ter a presença do animal, porque na natureza também tem bicho, né? Tem planta e bicho. Uhum. Então, se a gente puder ter os sistemas de integração lavoura, pecuária, é a melhor coisa para a saúde do solo, porque você tem a integração do componente animal com o componente planta. E se quiser imitar a natureza mais ainda, para ter um solo melhor ainda, integração lavoura, pecuária, floresta. Aí, né, os sistemas de agroflorestais, agroecologia, então é o perfeito. Então, o segredo é imitar a natureza. Não tem segredo, né, na realidade, né? É o óbvio. A grande dificuldade são para grandes áreas. Sempre se fala nessa dificuldade de fazer palhar, de colocar a braquiária. O que a senhora indica para isso? Porque é inviável. Em Goiás, por exemplo, eles têm essa mania de safrinha. Então, ele não trabalha para a safra principal. Ele, na verdade, trabalha para a safrinha. Tanto é que esse ano foi um sofrimento. Não porque ia produzir pouca soja, mas porque não ia poder fazer safrinha. O que a senhora indica para esse pessoal, principalmente de grandes áreas? Gente, olha só, a gente tem que ter flexibilidade na vida. Tem que ter flexibilidade em tudo, entendeu? Então, sempre dá para encaixar, às vezes, pequenas flexibilizações vão dar um grande impacto para o seu negócio. Então, por exemplo, hoje, com esse dado que a gente tem
das áreas produzindo, solo saudável, produzindo 11 sacos de soja a mais por hectare. A gente acabou de fazer uma avaliação agora de um experimento de longa duração do colega nosso aqui na Embrapa Pesca e Aquicultura, foi até a tese de uma aluna lá na Exalc. Então, que ele estava tendo em média, se não me engano, 10 sacos a mais de soja por hectare. Então, se você pega assim, no horizonte de 10 anos, se você colhe 10 sacos de soja a mais por hectare, 10 vezes 10, 100. Quantas safras de soja a mais você teve naquele lugar só pelo fato de você ter um solo saudável? 100 sacas, a gente está falando aí de 60 sacas da produtividade, né? Então quase 2 safras de soja a mais por hectare só para você ter um solo saudável. Então, às vezes não precisa fazer uma conversão na área inteira. Você faz a bioanálise, vê onde a situação está mais crítica e começa exatamente por aquela área. E vai rotacionando na fazenda inteira, entendeu? Precisa, assim, mudar de uma vez. Você não vai pegar um trem que está numa alta velocidade e vai mudar ele de uma vez, né? Não. Mas vai mudando aos poucos. E eu tenho certeza que à medida que a pessoa vai fazendo essa transição e vai vendo reflexos, não só em termos de rendimento de grãos, mas, por exemplo, uma melhoria das propriedades físicas do solo, né? Melhorando o armazenamento de água, filtração de água, reduzindo nematóides, então você acaba reduzindo a aplicação de fungicidas, de pesticidas. Nematóide e nematicida, né, gente? Não é fungicida. Então você acaba reduzindo tudo isso, você vai ver o retorno econômico. Então é uma questão assim da gente pensar que com pequenas flexibilizações também você pode ter grandes resultados. Uma grande dúvida é em quanto tempo há essa mudança? Um solo que está doente, quanto tempo para ele chegar a estar melhor? Olha, a gente tem um dado excelente, lindo, do experimento da Fundação Mato Grosso, que é nosso experimento de referência, né, que a gente adora, que a gente acompanha aquele experimento desde 2016. Então, lá, quando o pessoal pegou um solo doente, que era um solo que só era cultivado com soja, e sob plantio convencional, que é o pior cenário, e entrou com a vacina de braquiária, a braquiária foi plantada em março, em outubro, olha só, março, outubro, a gente já viu aumento nos níveis de atividade enzimática. E esses aumentos nesses níveis praticamente dobram a cada ano. Claro que a matéria orgânica ainda está lá embaixo, a matéria orgânica ainda nem sentiu cosquinha, né? Mas a gente sabe que com o tempo ela vai chegar lá. Mas o mais interessante é que, paralelamente a esse aumento da atividade enzimática, esse experimento, essa soja que era cultivada nesse tratamento, ela não conseguia ultrapassar a barreira de 60 sacos de soja por hectare. E depois que começou a melhorar a saúde do solo, a produtividade nesse tratamento também foi aumentando. Então, quer dizer, à medida que o solo foi se recuperando, e a gente acompanhou essa recuperação, essa regeneração, que a gente gosta de falar muito de agricultura regenerativa, né? A partir do aumento dos níveis de atividade enzimática, isso aí também foi se refletindo no rendimento de grãos. Então, mostrando que é só ganha-ganho, né? Então, e quando essa ficha cair para o agricultor, que o solo saudável também é mais produtivo, armazena mais água, ele usa menos nutrientes, às vezes com menor quantidade de adubo você continua produzindo mais ou aquela mesma quantidade, usa menos pesticida. Então, isso aí vai demorar um tempo, mas vai acontecer. E esse processo é rápido, não é tão demorado assim como a gente pensava. No caso do experimento da Fundação Mato Grosso, para a soja começar a responder em termos de produtividade, foi mais ou menos algo em torno de 2 anos. Já conseguiu se equiparar a produtividade aos demais tratamentos. É persistente o resultado também? E isso a gente monitora, né? A gente monitora tanto isso lá no Mato Grosso, como a gente monitora aqui em Jandaia também, com a dona Silvia, né? Ali na fazenda... A fazenda dela é a Vale Verde. Vale Verde. Então a gente vai acompanhando essa recuperação. Então isso é muito interessante. Agora a gente quer saber, a enzima está indo, mas quando que a matéria orgânica vai? Quando que a matéria orgânica vai atingir esse nível bom aqui na camada de 0 a 10? E como é que isso depois vai se refletir lá embaixo? Então são histórias que a gente está aprendendo aí ainda, né? Sim. E com os produtos biológicos do mercado, a senhora está vendo o resultado? A senhora acompanha já fazendo algum tratamento, alguma pesquisa em cima disso? Eles são persistentes? Estão funcionando realmente? O que a Embrapa pensa sobre isso? Não dá para falar assim, dos produtos biológicos que a gente tem no mercado de uma maneira geral, né? Mas o que eu posso dizer para o agricultor é o seguinte: a melhor biofábrica que ele tem na fazenda dele chama-se solo saudável. Solo saudável é a melhor biofábrica que o agricultor pode ter. 99% dos micro-organismos não crescem em meio de cultura. Mas se você manter essa biofábrica ativa, funcionando adequadamente, você vai ter todos esses benefícios de graça para você, entendeu? Então eu falo que o solo saudável é o melhor insumo que o agricultor pode ter. Muitas vezes o agricultor fica preocupado em comprar um produto A, B, C ou D, mas o solo saudável você constrói. É que nem a gente na academia, né? Se você não malha, você não ganha massa muscular, né? Então, se você não capricha no manejo, você não vai ter seu solo saudável. Mas se você capricha, você vai ter seu solo saudável e você vai colher os frutos, como muitos agricultores já estão colhendo, né?
Você não gosta de falar? A gente tem uma agricultora muito amiga nossa, a Mayra Leles, lá de Guaíra, São Paulo. A Mayra, na safra 22-23, produziu 100 sacos de soja por hectare, sem colocar fósforo nem potássio. Nitrogênio, claro que não coloca, porque é inoculação, né? Mas sem colocar fósforo nem potássio, 100 sacos de soja por hectare. Mas o que a Mayra faz? Um trabalho fantástico com plantas de cobertura, mantendo o solo dela super biologicamente ativo e saudável. Quer dizer, com uma biofábrica fantástica ali no solo. Olha só. Então, me fala, aproveitando essa parte, hoje está se falando muito em aplicação de altas doses de calcário. Interfere na parte biológica do solo, essas altas quantidades, e incorporar 40, principalmente para melhorar a absorção de nutrientes? O que pode interferir nessa parte da microbiota do solo? Olha, gente, isso aí vai interferir na planta. Então, se tiver um impacto grande na planta, pode ser que realmente, né, como a planta modula o funcionamento do solo, pode ser que isso aí no futuro se reverbere, né? Mas a gente não tem dados sobre isso, não. Agora, é importante a gente ressaltar que hoje está muito claro para a gente que não é só a química mais, que a gente está indo além daquele conceito mineralista. Por que a gente está indo além do conceito mineralista? Porque a gente tem visto que a gente tem áreas muito quimicamente excelentes, com baixas produtividades, porque o solo está doente, e o contrário também. Hoje a gente já tem áreas quimicamente assim consideradas ruins, mas com altíssimos níveis de produtividade, porque o solo está saudável. Então, hoje é muito interessante, porque a gente realmente eu falo que é uma nova visão do solo, que a gente está aprendendo a ter, e isso vai ser muito desafiador. Vai ser desafiador para o agrônomo, para o agricultor, para os consultores, para os estudantes, para os alunos, entendeu? Mas isso é muito interessante, são essas propriedades emergentes que estão surgindo, né, em função da complexidade que a gente está atribuindo aos nossos agroecossistemas. Então, a gente não está mais só na soja ou no soja-milho. Agora tem a soja, a braquiária, o pânico, o mix, o milho, o algodão, o animal. Então, isso é que é muito interessante, né? A gente ter essa visão de solo que vai muito além só da química. Um mix ideal de plantas de cobertura? Ah, não sei, mas a gente pode saber. E se você quiser saber, você pode testar isso aí na sua propriedade, fazer uma bioanálise e ver o que seu solo responde. Coisa ruim não vai dar, né? Bom, não sei. Mas aí é que está. Hoje, com a bioanálise, a gente está empoderando os agricultores, os agrônomos, para eles responderem essas perguntas. Não sou eu que vou ter resposta para tudo. Mas vocês podem testar isso aí. Ah, eu quero saber esse mix em relação a essa braquiária, ou em relação a esse pânico, ou em relação a nada. Monta lado a lado na sua fazenda e acompanha através das bioanálises. Vê o que o seu solo vai te dizer. Eu falo que agora, a gente com as bioanálises, a gente está inaugurando uma nova fase onde a gente pode se comunicar com os nossos solos. É um diálogo bioquímico. Ninguém chega para o solo e fala: oi, solo, bom dia, você está bem? Como você está? Não. Mas através das enzimas você consegue estabelecer esse diálogo bioquímico. E a partir do momento que nós entendermos que a gente consegue comunicar com os nossos solos por meio dessas enzimas, gente, ninguém vai segurar a gente mais. Porque é você conversando com o seu solo. Você já pensou, agricultor, você conversar com o seu solo? Saber das histórias que o seu solo tem para te contar? Tudo passa na lavoura. A soja passa, o milho passa, a braquiária passa, o solo permanece. O solo guarda a memória de tudo que foi feito ali. E você pode acessar essa memória através das bioanálises. Você é o médico e o solo é o paciente, né? É. Ele vai te contar tudo que está sentindo através daqueles números. Turida, mais uma pergunta. Bioanálise faz só uma vez? Faz a análise só uma vez, um ano e acabou? Olha, depende. Vai depender muito da situação. Se você tem um ambiente de solo saudável, seu solo está ótimo, a bioanálise detectou que ele está ótimo, você não mudou o seu sistema de manejo, não precisa fazer todo ano. Se você tem um solo doente, você fez a bioanálise, está lá doente, você não fez nada também, porque você vai fazer a bioanálise todo ano? Está doente, você não mexeu nele, né? Mas, se você fez a bioanálise, detectou que o seu solo está doente, você entrou com alguma prática para recuperar aquele solo, você aplicou um remédio, então você vai querer saber como é que foi o efeito desse remédio. Aí vale a pena você fazer realmente anualmente, né? E aí é interessante ressaltar a época de coleta das amostras para as bioanálises, que é geralmente após a colheita do milho safrinha, no final da transição da estação chuvosa para a estação seca. E quando você for fazer essa avaliação de monitoramento da saúde do solo, sempre definir a mesma época todos os anos e fazer sempre naquela mesma época. Então é assim que funciona. Certo. Doutora Ieda, nós trouxemos também perguntas dos nossos clientes. Interagem bastante, já percebeu que nossos clientes gostam
de entender, e lá no laboratório a gente estimula bastante, incentiva o cliente a entender os resultados. Então, nós trouxemos a primeira dúvida aqui, é do Paulo Melo, da Solovivo Agrosoluções, lá de Poços, Goiás. Mas ele atende Bahia e parte de Goiás. Boa tarde, doutora Ieda. Boa tarde, Laércia. Primeiramente, agradecer o espaço, né? E estar aí aproveitando uma pitada, um pouquinho aí do conhecimento de vocês. Então, não me alongando, eu gostaria de entender sobre um assunto que cada dia mais fica mais presente e mais pertinente no nosso dia a dia, sobre o crédito de carbono, né? O acúmulo desse carbono no nosso solo, né? A gente vem a cada dia se falando mais sobre a agricultura regenerativa e a gente precisa ter esse saldo positivo de carbono no nosso solo. E o meu questionamento eu consigo correlacionar, já existe alguma medida através das enzimas, né, sobre esse acúmulo de carbono no solo? A gente sabe que quanto maior a atividade biológica do solo, a gente consegue trazer para essa... Quanto maior a biodiversidade que a gente tem ali naquele ambiente, a gente consegue trazer uma quantidade grande de benefícios. Mas, se falando, hoje a dificuldade maior é como mensurar isso, através das análises, né? Através aí das duas enzimas que a gente tem monitorado. Hoje já se consegue ter alguma correlação com o aumento desse carbono, consequentemente com a transformação desse carbono em matéria orgânica. Como que fica essa medida, né? Então, a minha dúvida para hoje seria essa. Excelente, Paulo. Obrigado pela sua pergunta. Pergunta muito boa. Olha, a gente tem essa publicação aqui que é exatamente sobre isso, onde a gente avalia, mostra para vocês como é que é essa relação das enzimas com a questão de tendências de ganho e de perda de carbono no solo. Então, com as enzimas, você consegue avaliar se o seu solo está numa condição de equilíbrio bom, onde eu vou ter alta enzima e alta matéria orgânica, se o seu solo está numa condição de perda de carbono, que é exatamente aquela condição do solo adoecendo, onde eu tenho baixa enzima e alta matéria orgânica. A gente consegue também ver se o solo está num estado de um equilíbrio ruim de carbono, que é aquela condição de solo doente, baixa enzima e baixa matéria orgânica, ou se o seu solo está numa tendência de ganho de carbono, que é aquela condição onde a matéria orgânica está baixa, mas você adotou um manejo que está regenerando, está recuperando o seu solo, então a enzima aumenta mais rapidamente. Então é um modelo de 4 quadrantes, e é exatamente isso que a gente mostra aqui nessa publicação, sabe, esses 4 quadrantes. E aí, nesses 4 quadrantes, a gente consegue realmente avaliar essas tendências de carbono no solo. É um trabalho que foi publicado, eu falo assim que é um dos grandes trabalhos que a gente já fez até hoje, né? Então a gente vê exatamente o solo saudável e o solo doente são solos em equilíbrio, só que o solo saudável está no equilíbrio superior, o doente está no equilíbrio ruim, mas o solo adoecendo, ele está numa tendência de perda de carbono e o solo em regeneração, em recuperação, está numa tendência de ganho de carbono. Então já está publicado, nessa publicação aqui, que está lá no site da BioAS, a gente conta a história de 4 fazendas da vida real. Uma delas é a fazenda da Dona Silvia, lá em Jandaia. E a gente conta histórias de fazendas da vida real. E esse paper também está publicado internacionalmente. Como você pode usar as enzimas para avaliar tendências de ganho e perda de carbono no seu solo. Não é avaliar estoque de carbono, mas tendência. O meu solo está numa tendência de ganhar carbono ou de perder carbono. Ou eu estou em um estado de equilíbrio bom, onde eu tenho alta enzima e alta matéria orgânica, ou estou em um estado de equilíbrio ruim, um solo doente, com baixa enzima e baixa matéria orgânica. Está aqui. Então, Paula, através das bioanálises, a interpretação tá nos próprios resultados, né? A segunda pergunta, doutora, veio lá de Palmeiras de Goiás, do Newton Gomes Jaime, da Cerrado Consultoria, que inclusive acompanha a Silvia, né? Lá nesse trabalho. Newton Gomes Jaime, Cerrado Consultoria, Palmeiras de Goiás. Eu queria saber da professora doutora Ieda se existe alguma correlação entre a saúde do solo com maior potencial redox do solo. Ou se um solo doente ele tem menor
potencial redox? Obrigado. Sr. Newton, olha, eu vou dizer para o senhor, eu acredito que não. E por quê? Porque o que vai realmente influenciar a atividade biológica é a entrada de carbono no sistema. Então, ao invés de ficar preocupado, muitas vezes assim, as pessoas ficam preocupadas com a parte de química, como a química influencia a microbiota, a química influencia a planta. Então, se o seu potencial redox não estiver sendo adequado para as suas plantas, aí pode ser que isso aí vai interferir no solo. Mas não porque interferiu diretamente nos micro-organismos, porque interferiu nas plantas. Então, porque as plantas, novamente, que modulam todo o funcionamento dos nossos solos, né? Mas o que eu posso te dizer é o seguinte, que é isso que a gente já conversou aqui, né? Essa quebra de paradigma, essa nova forma de ver a fertilidade do solo, não só do aspecto de químico, mas também o aspecto bioquímico, né? Que é exatamente isso que o professor Ibanor Anguinoni discute muito, a Fabiana Vezani, a Margarete Nicolodi, né? Essa questão das limitações do conceito mineralista para falar de fertilidade, né? Que a fertilidade não é só química, mas é uma fertilidade, vamos dizer assim, sistêmica, né? Que é o novo conceito que a gente está falando agora. E a fertilidade sistêmica, a gente observa ela exatamente à medida que os nossos agroecossistemas foram evoluídos daqueles agroecossistemas bem simples, né, que a gente tinha no começo, né? Só soja, soja, soja. E agora esses agroecossistemas mais complexos, né? Chegando aí nas áreas de integração lavoura-pecuária com a presença do animal. Então muda completamente o funcionamento do solo. E só a química não explica mais. Porque, como eu já falei, né? A gente tem áreas quimicamente excelentes, onde os níveis de produtividade são muito ruins, porque o solo está doente. E a gente tem o contrário também. Áreas quimicamente muito ruins, onde a produtividade está excelente, porque o seu solo é mais saudável. Então, a função ciclagem, essa função de ciclar nutrientes, que é desempenhada pelas enzimas, ela, de certa forma, acaba compensando aquele comprometimento no componente químico. Mas é o que eu falei, né? Gente, o melhor da agricultura está começando agora. Porque não é mais aquela coisa, sabe, preta no branco. Não, agora tem uma série de relações. E quanto mais complexos os nossos agroecossistemas forem ficando, mais interessante vai ser a gente ver essas interações todas acontecendo. Antes da próxima pergunta, tem um pH ideal para a microbiota viver feliz lá embaixo? Olha, não. A gente vai nas áreas de cerrado, que são solos ácidos, a gente tem lá alta biomassa microbiana, tem alta atividade enzimática. Então, assim, para o micro-organismo, isso aí não impacta tanto, impacta para as plantas. Se você for pegar uma soja e plantar no solo de cerrado, ela não vai gostar, porque ela não foi desenvolvida para crescer no solo ácido. Então, a planta precisa do pH ideal. Mas os micro-organismos dançam conforme a música. Outro dia um cliente fazendo pergunta, com a seca, agora todos morreram? Não, não. Olha, gente, acabar com o micro-organismo é muito difícil, porque a vida quer viver. Agora, claro, né, que a gente estava conversando, esse ano, vocês lembram, né, no início do plantio da safra, a gente teve aquela falta de chuva. As áreas onde os agricultores usam sistemas de manejo que favorecem a saúde do solo, onde você tinha aquela palhada maravilhosa, a soja estava linda. Naquelas áreas onde os agricultores não têm planta de cobertura, não tem palhada, não tem nada, estava um sofrimento total. Então, quer dizer, isso aí é você que constrói. Então, está na sua mão tomar essas decisões todas, né? De ter um ambiente resiliente, saudável, que vai favorecer o desenvolvimento das suas plantas, ou então de ter um ambiente completamente vulnerável, né, a essas intempéries todas. Hoje, nessas épocas aí de mudanças climáticas, a gente sabe, né, que não dá para brincar, né, gente? Não dá. Então, assim, você tem que ter um solo saudável, um solo resiliente. Isso você só consegue através das boas práticas de manejo. E nós estamos falando da rotação, de plantas que produzem palhada, né? Isso aí é que vai fazer a grande diferença. A terceira pergunta vem do Dr. Marcelo Morita, lá de Luiz Eduardo Magalhães. Vamos escutar? Oi, Lárcia. Boa tarde, tudo bom? Obrigado aí pela oportunidade. Tenho sim uma pergunta. A pergunta é o seguinte, é a mesma que eles fizeram para mim. Como, para quem está trabalhando em incremento de carbono no solo, como que a BioAS pode auxiliar? Se essas análises de enzima podem ser uma ferramenta e de que forma? E se os parâmetros de baixo, médio e bom, a gente consegue somente nos laboratórios credenciados como você, né? Porque eu vi que tem aí pessoal fazendo análise de enzimas, só que não correlaciona nada com nada. Não tem os IQS, né? Os coeficientes de saúde do solo. Como poderia ser uma ferramenta de auxílio para quem está buscando incremento de carbono? Oi, Marcelo, então, excelente essa sua pergunta, né? Remete à mesma pergunta lá do Paulo. De novo, está aqui, olha. Então, de novo aqui, só falando, né? Aqui a gente mostra que as áreas onde a gente tem alta atividade enzimática,
são áreas com tendência de ganho de carbono, e aquelas áreas com baixa atividade enzimática, no caso dos solos adoecendo, baixa atividade enzimática e alta matéria orgânica, são solos com tendência de perda de carbono, né? Então aqui, novamente, a gente consegue estabelecer essa relação das enzimas com as tendências de ganho e perda de carbono no solo. E por que isso é interessante? Porque como a enzima ela é mais sensível para detectar as mudanças que ocorrem no solo do que a matéria orgânica, para mudar ela é mais lenta, né? Então as enzimas já te sinalizam com mais antecedência se aquele manejo que você está adotando na sua área é um manejo que está favorecendo a perda de carbono, então você vai ter, ao longo do tempo você vai ter o estoque de carbono menor, ou se é um sistema de manejo que está favorecendo o ganho de carbono. Então, ao longo do tempo, você vai ter um maior estoque de carbono. Mas com as enzimas, elas podem sim. Então, elas podem realmente ser utilizadas para avaliar essas tendências de ganho e de perda de matéria orgânica no solo. De novo, essa publicação aqui que a gente gosta muito, fazendas da vida real, né, todas as análises feitas em laboratórios da rede BioAS. Você falou aí que muitos laboratórios fazem enzima e não interpretam os resultados. Não faz sentido, né? Então, está tudo escrito aqui, ó, dados da vida real feitos por laboratórios da vida real, mostrando as enzimas como para avaliar as tendências de ganho e perda de carbono no seu solo. A próxima pergunta, nós vamos fazer mais essa, que o tempo, doutor Ieda, está bem curto aqui, do doutor Tarcísio Corbucci, lá de Goiânia, mandou um abraço, e ele pergunta sobre esses produtos biológicos, doutor Ieda, como que eles funcionam a curto, e médio e longo prazo? Uhum. Então, oi Tarcísio, tudo bem? Um abração para você também. Olha, os produtos biológicos é aquela coisa, se eles vão impactar as plantas, se eles impactarem nas plantas, ao longo do tempo a gente vai ver esse reflexo também no funcionamento da maquinaria biológica do solo, porque de novo, né, ao impactarem as plantas vão produzir mais, nós teremos maior entrada de resíduos no sistema, e a microbiologia aqui vai agradecer muito essa entrada, maior de entrada de resíduos, e vai responder através de um aumento dos níveis de atividade enzimática. O contrário também é verdadeiro, né? Se não impactar nas plantas, isso aí também não vai acontecer. Então, é uma coisa que vai depender de produto para produto. E aí, novamente, né? Eu falo que agora a gente empoderou vocês. Vocês podem, vocês mesmos, avaliar esses efeitos, né? Nas lavouras, nas fazendas que vocês acompanham, fazendo as determinações de bioanálise. E aí, depois conta para a gente os resultados. Perfeito. Tem uma outra pergunta, doutora Ieda. Por que não fazemos a fosfatase ácida? Não está nas enzimas? Olha, essa pergunta é clássica. A fosfatase ácida sempre foi uma enzima que a gente trabalhou muito com ela. É uma das enzimas que a gente tem maior quantidade nos solos de cerrado, né? Mas por que ela não entrou na bioanálise? Ela não entrou na bioanálise porque ela é influenciada por pH. Então, nessas áreas de alta calagem, de supercalagem, você baixa os níveis de atividade de fosfatase ácida. Não por você ter mudado a saúde do solo, mas por você ter mudado a química do solo. Aumentou o pH, fosfatase ácida, a atividade dela cai, né? E outra coisa também muito importante é que ela também é influenciada pela presença de adubos fosfatados. Então, pelo fato dela ser influenciada por calagem e por adubo fosfatado, ela não podia ficar na bioanálise, porque na bioanálise você tem que ter enzimas que não sejam impactadas diretamente pela calagem e pelo adubo. Se a planta foi impactada e a planta resultar em maior aporte de material vegetal, beleza, a planta. Mas não a enzima em si. Então, por isso que a fosfatase não entrou. Mas é uma enzima maravilhosa, sem ela a gente não vive, ela que dá conta aí no Cerrado de fazer ciclagem de fósforo, na Amazônia, a fosfatase ácida, Djalma adorava ela, né? A gente também gosta muito dela, viva a fosfatase ácida, mas é só que ela não pôde entrar na bioanálise por causa disso, né, gente? Não vai medir. Tem alguma outra análise que mede a microbiota também, a biomassa? Alguns clientes nos pedem um combo completo e o laboratório sempre diz, não, por sermos credenciados à rede BioAS, não fazemos outras enzimas, nitrogenase, fosfatase ácida gente, e tal. Olha só, menos é mais. A beta e a sulfa, as nossas queridas beta e sulfa, pode chamar elas pelo apelido, né? Elas estão intimamente correlacionadas com biomassa, respiração, nitrogenase, fosfatase ácida, amidase, celulase. Então, é o seguinte, se você tem 18 parâmetros microbiológicos, todos eles apontam para a mesma direção, você vai gastar dinheiro determinando 18 ou você vai gastar dinheiro determinando os 2 melhores? Então, essa foi o nosso raciocínio foi esse, entendeu? Se todos eles apontam para a mesma direção, vamos escolher os melhores, os mais eficientes, os mais sensíveis para detectar as mudanças que ocorrem no solo. Por isso que, ao longo desses 20 anos de pesquisa, que nós selecionamos a beta e a sulfa, porque eles foram os melhores parâmetros
para avaliar essas mudanças no funcionamento da maquinaria biológica do solo. Então, elas estão intimamente relacionadas com a biomassa, com a respiração, só que você não precisa medir tudo isso, entendeu? Você imagina se você tivesse que fazer uma análise com 18 parâmetros microbiológicos, o custo disso aí. Então, gente, olha, menos é mais. E eu sempre gosto de falar nas minhas palestras, a simplicidade é o último grau da sofisticação. 2 enzimas e a matéria orgânica, a gente fala para vocês, vermelho no amarelo e no preto, se o solo está saudável, adoecendo, doente ou em recuperação. Menos é mais, simplicidade, o último grau da sofisticação. E olha, tem muita coisa boa vindo aí, a gente está com uma publicação agora muito legal. Assim que for publicada, a gente volta aqui para conversar sobre... gente, falar em publicação, nós estamos muito felizes. Eu estou só aqui não estou com um livro, né? A gente acabou de publicar recentemente, a convite da Sociedade Americana de Ciência do Solo, esse livro aqui, que é o volume 3 da série de Saúde do Solo, da SSA, que é uma série muito conceituada, muito renomada, e é só sobre saúde do solo e sustentabilidade agrícola no Brasil. Então, é o primeiro volume internacional da série, mostrando para o mundo, né, o que é a agricultura no Brasil e o que o Brasil tem feito ao longo desses 50 anos, né, em termos de saúde do solo. A jornada da agricultura brasileira para a gente chegar onde a gente chegou. Para a gente sair daquela condição de país que importava arroz, feijão, leite em pó, para ser hoje, né, esse grande exportador mundial de soja, de carne, de milho, de algodão, de suco de laranja, né? Então, esse livro mostra exatamente isso aí. E como que a gente fez isso? Mantendo os nossos solos saudáveis, né? Porque hoje, na BioAS, a gente tem aí os dados que já mostram, né, o placar da saúde do solo, que em torno de 70% dos solos brasileiros estão numa condição de saudável e recuperação. Então, é uma agricultura que produz comida, produz alimentos, alimenta o mundo, mas mantendo seus solos saudáveis. Sim. Nós vamos colocar um link aqui, né, para compra. O online já está disponível, o físico chega em maio, né? A partir de maio. Eu já recebi o meu já. Eu não estou com ele aqui nem bravo, mas eu já recebi. Então, outra coisa. A última pergunta, doutora Ieda, como é que você está se sentindo? Está feliz com o seu trabalho, com os resultados que nós, laboratórios que recebemos essa missão, né, de disseminar aí pelo país as bioanálises? A senhora está feliz? Quais são os próximos passos? Estou muito feliz, porque assim, realmente assim, a gente viu que era uma tecnologia que ela veio se encaixar perfeitamente nesse momento que a gente está vivendo, porque a gente sabe que a gente vai ter aí um planeta que nos próximos 20 anos vai aumentar em 2 bilhões a população. Não tem planeta B, só tem esse planeta, então a gente não tem mais como aumentar a área cultivada. Então, e a gente tem que realmente ter solos saudáveis nas nossas lavouras. Não dá para ter isso, não dá para se dar ao luxo de produzir em solos doentes, né? Então, acho que a bioanálise veio num momento fundamental, encaixou com esse momento que a gente está vivendo. A gente está muito feliz. A gente vê hoje o nosso banco de dados aí com mais de 30 mil amostras. Então, eu falo, se a gente saiu do zero e se a gente está com 35 mil, então é 35.000% de aumento. No início, para a gente conseguir os laboratórios, para fazer a primeira turma de laboratórios para fazer BioAS, foi difícil, né, Laércio? A gente teve aqui os pioneiros, o Solicia foi um deles. Hoje nós já estamos com 33 laboratórios, temos mais aí algo em torno de 35 laboratórios já numa lista de espera para entrar na rede. Então, assim, eu só posso dizer o seguinte, que é um sucesso, mas é um sucesso graças a vocês, entendeu? A preocupação de vocês, de fazer uma agricultura que não seja só para produzir comida, mas também para prestar serviço ambiental. E o que a gente quer no futuro, falando em futuro, né, é que a BioAS seja utilizada como métrica para pagamento de serviço ambiental. Por que o agricultor que produz mantendo o solo saudável tem que, por exemplo, ir no banco e ganhar o crédito com a mesma taxa de juros que um agricultor que produz deixando o solo doente? Por que ele não pode ter um crédito mais barato? Entendeu? Por que ele não pode receber, até ser monetizado, né? Por estar produzindo uma soja num solo saudável, com menos adubo, com menos pesticida. Então, é isso que a gente quer. Para o sonho ficar completo agora, nós temos que fazer isso aí, chegar até vocês na forma de compensação, pagamento de serviço ambiental. Isso que é o futuro. E o Brasil vai ser líder nisso aí, hein? Vamos sim. Então, só para reiterar, a hora é agora de coletar as amostras, mandar para o laboratório e receber a tempo de tomar decisões, né, doutora? Exatamente. A hora é agora. Só lembrando da camada, que é de 0 a 10 centímetros, o restante faz por zona de manejo, não precisa ser por grid, não, né, se não quiser, grid. Mas também é desnecessário mesmo. Não precisa. Não. Porque ninguém vai mudar um manejo numa área de 5 hectares. Ah, aqui eu vou fazer um manejo aqui, ali eu vou fazer... Não, gente, isso não funciona, né? Vamos ser práticos. O fungo, a bactéria, ele não vai falar, não vou ali eu não vou, não existe isso. Não, faz a amostragem por zona de manejo, fica tranquilo. Perfeito.
A gente está finalizando esse primeiro episódio do Análise em Foco do Laboratório Soli Companhia com a doutora Ieda Mendes. Eu agradeço de coração. Viu? Obrigada, Laércia. Mais uma vez estar aqui e a gente espera a senhora lá em Goiânia para nos visitar. Ó, se Deus quiser, vamos sim. Tchau, gente. Valeu, hein? Tchau.